Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi criado para o seu desenvolvimento pessoal. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Sabrina e sempre estou por aqui compartilhando com vocês conhecimento e um pouco das minhas experiências. E se é a sua primeira vez por aqui, ou se você já assiste os vídeos, mas ainda não é inscrita, se inscreve aí, mulher! Você não vai ficar por fora de nada e ainda vai ajudar a fortalecer esse canal. E se esse vídeo fizer sentido para você, não esquece de deixar o like no final e compartilhar com todas aquelas mulheres que você quer abençoar. Agora vem cá, chega bem perto e me conta. Tem bagunça aí? A bagunça externa está causando confusão na sua mente? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Me diz aí, você já sentiu a sua mente cheia, entulhada de pensamentos, preocupações que parecia impossível você se concentrar em algo? Como se dentro da sua mente fosse um trânsito caótico, cheio de buzinas e luzes para todos os lados, sem nenhuma clareira para você respirar? Já se sentiu assim? Eu já me senti e sei bem como é. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para organizar esse caos e trazer ordem para esse contexto? Práticas simples do dia a dia, mas que unidas à nossa fé, podem trazer paz além da compreensão. Hoje eu quero caminhar junto com você nessa jornada de reflexão e explorar caminhos para transformar a nossa confusão mental e pensamentos desordenados em calma e direção. Vamos começar então literalmente do princípio. A ordem é um princípio divino. E não por acaso, nós já encontramos essa orientação no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, que se refere à criação do mundo por Deus a partir de um estado de caos. E a terra era sem forma e vazia, até que Deus pegou essa terra vazia e escura e transformou em um lugar habitável. E a cada comando de Deus, a ordem se estabelecia sobre o caos. Gênesis nos mostra que esse processo se repetiu 6 vezes, onde Deus cria um ambiente organizado, criando céus, terra seca, mares, vegetação, animais. E por fim, Deus estabelece a vida humana, finalizando a criação com um ato de descanso no 7º dia. Certo? Certo. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, o que Gênesis 1 tem a ver com a minha bagunça interna e externa? E se eu te disser que tem tudo a ver? Vem comigo que a gente vai descobrir por quê. Se a ordem é um princípio, e princípio é o início, a base de todo o resto, então primeiro precisamos organizar para depois preencher. Deus primeiro organizou a terra, separou em categorias, céus, terra seca, águas, e depois a preencheu. Tá fazendo sentido para você aí? Mulher, se você anda se sentindo confusa, é porque tem alguma coisa desorganizada aí, externa ou internamente? Externa ou internamente? E não é possível algo ser preenchido se já está entulhado de excessos. Organização é o inverso de confusão. E confusão não tem nada a ver com o Criador. 1 Coríntios 14:33 afirma que Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Nós vivemos numa era de muitas distrações, não é verdade? Informações vêm de todos os lados, acompanhadas por notificações, cidades barulhentas e super iluminadas, né? Luzes para todo lado. E a nossa mente, que deveria ser um lugar de clareza, vira um ambiente de confusão. E esses entulhos vão roubando a nossa paz e a nossa identidade.
A sociedade nos cobra que nós sempre estejamos presentes. Assim nós vamos assumindo compromissos vazios, compromissos que não nos edificam, e isso vai drenando a nossa energia. E o resultado de tudo isso é o cansaço, tarefas inacabadas e o pensamento acelerado. Aí vamos ficando com dificuldades para dormir. E esse excesso de estímulo não rouba somente o nosso sono, rouba também o nosso silêncio interior. E sem esse silêncio, é bem difícil ouvir o que realmente importa, que é a voz de Deus nos direcionando. Por isso, nós devemos aprender a escolher, a decidir o que fica na nossa mente e o que deve ser descartado. Descarte as distrações, minimalize suas escolhas. Assim você criará mais espaço nos seus ambientes e na sua mente. O minimalismo em si diz respeito a não adquirirmos objetos supérfluos, a não acumularmos esses objetos, mas sim termos objetos que realmente terão utilidade na nossa vida, que trarão benefícios para o nosso dia a dia. É uma matemática bem simples. Menos objetos para cuidar, mais tempo para investir no que realmente importa. E isto também se aplica à nossa mente. Nós podemos organizar nossas tarefas e compromissos numa agenda, por exemplo. Até porque não conseguiríamos guardar tudo na mente para lembrar depois, não é verdade? Também não é saudável nós carregarmos o acúmulo de pensamentos destrutivos que vão nos entulhando a mente e bloqueando o nosso processo criativo. Tente praticar o minimalismo mental. Nesse mundo de excessos, o minimalismo se torna um bálsamo para essa confusão nos nossos pensamentos. Bagunça atrai bagunça. Organização chama organização. Você já parou para pensar naquela paz que nos dá depois que nós organizamos um armário ou uma gaveta? Uma geladeira bem organizada, por exemplo, nos traz mais inspiração para a gente cozinhar, né? Para a gente comer mais saudável. Olha só, olhando por esse ângulo, organização emagrece. Anota aí no seu caderno. Desentulhar ambientes é desentulhar a alma. Agora imagine os benefícios de desentulhar a sua mente de pensamentos intrusivos, filtrar os conteúdos que consome e analisar com cautela os compromissos que você assume. Seriam muitos os benefícios de sair do caos à ordem. Uma mente minimalista não é uma mente vazia, é bem pelo contrário. É uma mente que carrega o essencial com organização. E você pode começar de uma maneira bem simples, organizando o seu tempo dentro dos seus compromissos da semana. E a Bíblia nos fala sobre remir o tempo. Veja lá o que diz em Efésios 5, 13 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar bem as oportunidades, administrando com sabedoria nossas atividades, sem desperdiçar momentos importantes com distrações que não edificam. Nós somos seres integrais, constituídos de um corpo físico, espírito e alma. E isso está tudo interligado. Quando nós não organizamos os nossos espaços externos, isso também afeta o nosso interior. Também bagunça e traz confusão para a nossa mente. A desordem nos traz muitos prejuízos emocionais, financeiros, de relacionamento. Algumas décadas atrás, as pessoas adoeciam por faltas de alimento adequado, falta de saneamento, falta de água. Mas hoje nós vivemos totalmente ao contrário. Nós adoecemos por excessos de informações, de consumo. Isso entulha a nossa vida e a nossa mente.
E não adianta, todo excesso vai causar desordem, caos e confusão. Precisamos praticar o desapego, tirar definitivamente da nossa vida aquilo que não faz mais sentido, sejam objetos ou práticas. E depois de desapegar, precisamos organizar. O próprio Criador organizou tudo, categorizou tudo no início da criação. E nós também precisamos categorizar. Achar lugar certo para cada coisa nos ajuda a organizar os nossos ambientes externos e a nossa mente. Cada coisa tem lugar certo na nossa vida. E quando elas estão fora de ordem, causam confusão mental. Me conta aí se você anda se sentindo confusa mentalmente. Você anda com um pensamento acelerado, confuso, como quem vai atropelando as coisas? Ou esquecendo prazos, compromissos? Como anda sua mente por aí? Nós temos um sistema natural, uma função cerebral chamada de atenção seletiva. E ela é ativada no nosso cérebro todas as vezes que precisamos decidir o que é mais importante. Porém, esse sistema tem um limite. E quando nós ultrapassamos esse limite de estímulos, é que nós começamos a nos sentir confusas. Aí vem o cansaço e a busca por recompensa. É onde nos tornamos mais consumistas e também mais propensas aos vícios. A psicologia já tem estudos que comprovam que a confusão mental tem início no estresse crônico, na falta de um descanso físico adequado, um sono adequado, de um descanso mental, nas emoções reprimidas e nas multitarefas constantes que realizamos. E isso eu posso falar para vocês que eu experimentei. Quando eu decidi reduzir a minha jornada de trabalho pela metade, o meu estresse foi diminuído na mesma proporção. Tive melhora no sono, mais tempo para organizar a minha casa e ter momentos de qualidade com a minha família. Mas não vou ser hipócrita aqui e dizer que foi de todo fácil, pois para cada escolha que fazemos existe uma renúncia. E nesse caso não foi diferente. Menor jornada de trabalho, consequentemente, menor salário. E eu tive que conviver com o fato de que eu não poderia ter as mesmas práticas de antes, que eu teria que priorizar o que eu iria comprar, aonde eu iria passear, no que eu iria investir. Eu teria que usar o meu dinheiro com sabedoria, novas práticas, novas formas de viver o dia a dia, viver uma vida mais simples, mas com mais qualidade de vida. Mas uma coisa eu não posso negar. Escolher não estar mais escrava do relógio e das horas me trouxe mais tempo para fazer pequenas pausas criativas. E isso também me trouxe mais equilíbrio, clareza mental, mais qualidade de vida física e emocional. E esse estilo de vida simples, onde optamos ter somente o essencial, também nos aproxima de Deus, porque nós acabamos tendo clareza mental para entender que essa é a melhor parte, estar aos pés de Jesus, entregar para Ele os nossos fardos pesados e buscar nele o preenchimento do nosso vazio. Quando Jesus nos faz aquele convite, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, Ele já está nos alertando a respeito da sobrecarga. E toda sobrecarga, seja ela física ou emocional, é excesso. E muitas vezes nós andamos cansadas e confusas porque nós não conseguimos soltar esses fardos pesados. Agora eu quero que você pense um pouco. O que te impede de descartar da sua vida o que não é essencial? A resposta para essa pergunta geralmente está no nosso orgulho, porque às vezes, para manter as aparências, nós pagamos um preço emocional altíssimo. E nessa confusão mental em que nos encontramos,
essas vozes tóxicas não param de ecoar na nossa mente, dizendo que nós precisamos ter mais para ser mais, ter mais para ser alguém. Quando nós estamos com a nossa mente confusa, nós perdemos o foco em Deus. E qualquer voz consegue ganhar espaço na nossa mente. E isso nos afasta cada vez mais de quem somos, da nossa identidade e propósito. E eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, é porque quer mudar essa história. É porque está buscando caminhos de clareza e paz. Não é verdade? Então comece mudando a sua rotina. Faça pausas conscientes, só para respirar e conversar com o Criador. Pratique a escrita terapêutica. É essa mesma, essa que eu sempre falo por aqui. Pegue o seu caderno curativo e crie páginas de despejo. Escreva nelas tudo o que você tem vontade, sem se preocupar com regras ortográficas, sequências lógicas. Somente escreva. Escreva nelas desabafos, orações. Escreva aquela conversa que você ainda não teve coragem de ter com aquela pessoa. Depois, você pode até destruir essas páginas, mas escreva tudo, despeje tudo ali, desentulhe, destralhe a sua mente. Organize também as suas prioridades. Urgência não é emergência. E cuide do seu corpo físico. Não podemos esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então fique atenta com o que você consome, melhore sua alimentação, mova-se, cuide do seu sono. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Medite nas Escrituras Sagradas. Elas têm resposta para todas as áreas da nossa vida. E certamente você prosperará se seguir essas orientações. Lembra, nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos que olhar para cada pedacinho nosso com muita atenção. Não podemos deixar nenhuma delas de lado. Nós só conseguiremos vencer a confusão mental quando nós aprendermos a silenciar, respirar e organizar. Só assim teremos espaço para o preenchimento daquilo que verdadeiramente nos completa, daquilo que nos traz paz e propósito. A confusão mental não precisa ser o fim da sua história. Olhe para ela como um começo, um convite para a mudança de mentalidade. Quando paramos, respiramos, unimos conhecimento à nossa fé e prestamos atenção em tudo o que as Escrituras Sagradas nos revelam, descobrimos que a mente pode se organizar e o coração se aquietar. A vida lá fora sempre vai trazer ruídos, mas dentro de nós pode existir um espaço de silêncio fértil, onde germinam a clareza, a paz e o propósito. Então vira essa página agora. Siga em frente mais leve. Faça da sua pausa uma aliada, da sua oração um refúgio e da fé um combustível. Porque quando a nossa mente se confunde, o Espírito Santo de Deus nos traz direção. Quando tudo parece pesado, a graça de Deus nos devolve o fôlego. E você pode fazer isso agora. É só repetir comigo essa oração. Então, para tudo que você está fazendo, elimine as distrações e vem comigo falar com Deus. Senhor Deus, nós entregamos a Ti a nossa mente, os nossos pensamentos e todas as preocupações que nos sobrecarregam. Ajuda-nos a silenciar diante de Ti, a encontrar descanso na Tua presença. Dá-nos clareza, sabedoria e equilíbrio para viver os dias com leveza. Que a Tua paz,
que vai além do que podemos compreender, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Foi uma grande alegria caminhar com você neste tempo de reflexão. Desejo que cada palavra floresça em paz dentro da sua mente. E nunca esqueça, você não está sozinha.